Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 11, aos capítulos 11 e 12, né? Nos quais a gente vai falar da métrica de Schwarzschild e o espaço-tempo. Eu sou o professor Paulo Sérgio Custódio e eu vou acompanhar vocês nessa jornada aqui, tá legal? Então vamos lá. Eu vou elaborar vídeos curtos, segmentados, né? Para ser mais fácil a gente trabalhar. Eu também vou colocar na plataforma material em PDF, tá certo? Destrinchando bem os cálculos dos livros. Bom, então vamos lá. Geometria e relatividade. Bom, a primeira coisa que nós vimos, né, nas aulas anteriores foram as equações de Einstein, tá certo? Eu não vou me deter aqui na discussão delas, porque o professor Marco já explicou muito bem para vocês o significado, obtenção, coisa e tal. Mas só para relembrar rapidinho, né? Vocês viram, aqui é a fonte de todas as contribuições de energia, momento, pressão, né? A fonte do quê? Da curvatura do espaço-tempo, tá certo? Quer dizer, se o espaço-tempo contiver algum conteúdo, eles se curva, né, tá certo? Em resposta à presença da matéria e energia, ok? Muitos livros adotam sinal mais ou menos, vai depender muito das convenções e sinais, e mais para frente eu vou entrar em detalhes quanto que a gente vai usar o sinal mais, menos, a assinatura da métrica, quando nós trabalharmos algum programa mais algébrico e tal para tratar dos assuntos, tá ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro elemento de linha, que é a solução exata das equações de Einstein, corresponde ao espaço-tempo plano de Minkowski, onde você não tem nada, não tem nem massa. Não tem massa, não tem energia. Em coordenadas esféricas, o elemento de linha, né, que corresponde ao espaço-tempo plano de Minkowski é esse cara aqui, ó, né? C quadrado dt quadrado menos dr quadrado menos r quadrado dθ ao quadrado e assim por diante, ok? Ele mostra uma clara e evidente simetria esférica, né? Parece ser um espaço-tempo curvo aí, mas não é, tá certo? Porque aí eu estou usando coordenadas esféricas. Então vamos lá. Mas não é isso que a gente quer uma solução no vácuo com uma massa, tá certo? Foi o que o Carl Schwarzschild fez, né? Bom, a gente é interessado em resolver que sistema? Uma massa no espaço-tempo. Essa massa é estática, não depende do tempo, não está rodando, não tem momento angular, não tem carga elétrica, fora é vácuo, tá certo? E as equações de Einstein, nós podemos reduzi-las de uma forma um pouco mais interessante aqui para os nossos propósitos, que é colocar um termo para o lado de lá e transformar para o traço do tensor de energia e momento. Como é vácuo, né, TAB é igual a zero. Lembra-se que é uma matriz, né, 4x4 essencialmente, né, e o traço é zero. Então esse elemento aqui é zero, esse elemento aqui também vai ser zero. Então o tensor de Hit vai ser zero. Essas são as equações que a gente vai ter que resolver em cima de um elemento de linha que nós iremos propor aqui, né? Na verdade foi o Schwarzschild que propôs, né? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte: como que a gente escreve um elemento de linha em coordenadas gerais, né? A gente escreve da seguinte maneira: é a contração do tensor métrico com as diferenciais das coordenadas, onde xa pode rotular as coordenadas de um evento no espaço-tempo. Bom, aqui lembrando, temos as componentes aqui covariantes, né? Índice covariante embaixo. Eles repetem, né? A repete com A, B repete com B, portanto esses índices são somados, como você já deve ter visto. E você tem que, em algum momento, adotar um sistema de coordenadas para trabalhar a métrica. Nós vamos usar o sistema de coordenadas esféricos, né? CT, R, θ e φ. Tá ok? Bom, o que o Carl Schwarzschild propôs, né? A intuição dele foi o seguinte: dada a simetria esférica em torno da massa, o elemento aqui explicitamente esférico não deve resultar em modificações devido à presença da massa. Então, ele teve a seguinte intuição: apenas os primeiros elementos relacionados ao tempo e à coordenada radial devem sofrer alguma modificação com relação à presença da massa no espaço-tempo. E, no finalzinho, nós vamos ligar a solução
encontrada com o limite newtoniano para nós interpretarmos uma constante de integração que vai sair da solução das equações diferenciais que compõem as equações de Einstein essencialmente. Legal? Então esse é o ansatz, esse é o palpite que Karl Schwarzschild colocou. Então A de R e B de R aqui são funções que dependem apenas da coordenada radial e não dependem do tempo. Então é uma métrica estática. Tá certo? Então o que a gente vai fazer? Bom, primeiro vamos identificar os elementos aqui da métrica. É uma métrica diagonal, é um elemento de linha diagonal. Então nós temos o quê? O tensor métrico é a diagonal da seguinte matriz 4x4. Você só tem o primeiro elemento, G00, que é o A de R, o G11, que é menos B de R, G22, que é menos R quadrado, e finalmente G33, que é menos R quadrado, sendo o quadrado de θ. Então os nossos rótulos aqui variam de 0 até 3. 0 corresponde a T, 1 a R, 2 ao θ e 3 a coordenada φ. Como esse elemento de linha ele é diagonal, né? É representado por uma matriz diagonal, a matriz inversa dela é facilmente obtida, né? Basta você pegar os elementos inversos de cada elemento. Tá ok? Então a gente precisa desses dois elementos aqui para construirmos os símbolos de Christoffel, tá certo? Tá ok? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Vamos obter os tensores a partir dessa métrica aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é obter os símbolos de Christoffel. Bom, os símbolos de Christoffel não são tensores, mas realizando-se uma combinação desses caras, desses objetos, derivadas parciais e tal, nós vamos definir os tensores a partir deles, né? Que é o tensor de Riemann, tensor de curvatura, o tensor de Hit e o escalar de Hit. Bom, primeira coisa, os símbolos de Christoffel, né? Eles têm 3 rótulos, são definidos da seguinte maneira. Temos aqui o elemento aqui contravariante da métrica, contraindo com a seguinte combinação aqui de derivadas parciais da métrica, né? GBD,C, GCD,B, menos GBC,D, onde esse vírgula aqui significa derivada parcial com relação à coordenada XC, XB e XD. Lembrando que todos esses rótulos aqui, A, B e C, variam de 0, 1, 2, 3. Quer dizer, estão relacionados a T, R, θ e φ. Bom, vamos lá. O próximo objeto geométrico que a gente define a partir dos símbolos de Christoffel é o tensor de Riemann, tensor de curvatura de Riemann. Tá ok? Aqui, o terceiro e o quarto elementos, vocês notam que vocês têm um rótulo aqui E, né, que repete aqui. Portanto, esses elementos estão sendo somados. Vocês viram que todos os tensores, todas as combinações de tensores, em que você tem um rótulo em cima e um rótulo embaixo, que seja o mesmo rótulo, implica uma soma. É a convenção da soma de Einstein. Tá certo? Bom, a partir do tensor de Riemann, nós obtemos a partir da contração de dois elementos aqui, de dois rótulos, o tensor de Hit, que é um tensor agora covariante de ordem 2, tá certo? O tensor de Riemann é um tensor contravariante de ordem 1 e covariante de ordem 3. E o tensor de Hit não, é um tensor covariante de ordem 2, porque vocês têm só dois rótulos aqui livres. E esse rótulo C aqui, ele é mudo, porque ele está sendo somado. Tá certo? Então, agora para nós calcularmos a conexão, né, os símbolos de Christoffel, a gente precisa consultar a métrica. Então vamos lá. Voltando, os símbolos de Christoffel são dados por essa expressão, onde as derivadas parciais indicam essa notação aqui, né? GBD,C igual derivada parcial da componente BD da métrica com relação à coordenada XC. Certo? Então está aqui a explicaçãozinha. Bom, consultando lá a métrica, então vamos lá. Vamos pegar o elemento de linha e vamos aplicar aqui as componentes da conexão. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai pegar o BR, o BR e o AR e vamos colocar aqui nesses elementos, né?
por exemplo, o G00. O G00 é o AR. O G11 é menos BR. O G22 é menos R quadrado, assim por diante. Então, nós temos que realizar essas combinações aqui, ó. Só que tem um detalhe. O rótulo D, ó, está sendo somado. Então a gente precisa tomar cuidado. Calcular todas essas componentes aqui e multiplicar e somar aqui com o GAD. Se vocês inserirem esses elementos aqui, né, nesse cálculo aqui, realizarem componente a componente, vocês vão obter 9 componentes não nulas dos símbolos de Christoffel, que são essas daqui. Onde o rótulo linha aqui é derivada com relação à coordenada radial. No caso vai ser derivada total porque a gente só tem a dependência com a coordenada radial, ok? Não com a coordenada temporal. Então vamos lá. Como que a gente faz essa continha aqui? Muito simples. Bom, a gente vai ter que pegar elemento a elemento, né? Por exemplo, gama 0, 0, 1. A gente vai fazer o quê? Bom, esse rótulo 0 é esse, o 0 e 1 são esses aqui. Mas tem a contração com D. E aí vocês vão ter que consultar o elemento de linha, elemento a elemento. Primeiro de tudo, vírgula 0 é a derivada temporal. Só que a métrica é estática. Então, de cara, esses elementos aqui, todos que envolvem vírgula 0, né, que é derivada com relação ao tempo, some. Você não tem essa contribuição. E como a métrica é diagonal, isso simplifica muito. Então, por exemplo, aqui G0D, quando eu somar aqui, ó, vai ficar G00, G00 aqui, mais os outros elementos. Só que G01, G02, G03 são nulos. Então só sobra o primeiro elemento aqui na soma, nessa contração. E assim por diante. Então, colocando todos os elementos lá da métrica e calculando as derivadas parciais, você vai ter o que aqui? Bom, esse termo some, esse também, sobra só esses dois aqui, ó. Vocês vão lá, voltam e consultam. O G00 é 1 sobre A de R. E o G00 com índice embaixo, né, que é o componente covariante, é o A de R. Só que eu tenho que derivar com relação à coordenada 1, que é a coordenada radial. Por isso que vai ficar a linha de R sobre 2AR. E assim por diante. Assim com os demais. E aí os demais cálculos vocês fazem, tá legal? É bem simples aí. Bom, então, resumindo, o que vocês tinham que fazer? Primeiro, tem que estar em mente aqui de cantinho essa tabelinha com os elementos, coloca na fórmula, abre lá a soma, porque o rótulo D está sendo repetido, e faz a conta termo a termo. Realizando o cálculo, vocês têm apenas e tão somente 9 elementos não nulos dos símbolos de Christoffel, tá certo? E com eles nós vamos calcular os outros objetos geométricos importantes, que é o tensor de curvatura de Riemann e em seguida o tensor de Ritz, tá ok? Então, deixa eu encerrar esse videozinho por aqui para a gente segmentar o curso de maneira mais organizada.